os vestibulares de medicina da VUNESP, como que funciona esses vestibulares, como que funciona a banca. Hoje a gente tem uma conversa aqui bastante interessante, uma conversa que com certeza vai ajudar muitos candidatos nos vestibulares de medicina. Beleza? Simbora? Vamos conversar aqui um pouquinho? Primeira coisa, como que funciona os vestibulares da banca? Gente, isso é uma pergunta muito importante, que se você entender como funciona os vestibulares, você sai na frente dos outros candidatos. Só de você saber como funciona. Débora, como que eu vou sair na frente só de saber? Porque você vai entender como que essas questões são formuladas, como que essas questões são elaboradas, como essa questão é pensada e automaticamente você vai saber como você tem que responder. E aí existe um critério tanto para a prova objetiva quanto para a prova dissertativa. E aí são critérios diferentes que eu preciso dominar. Então, tem coisas importantes sobre a banca que você, que é um candidato que vai prestar esse vestibular, precisa saber. Primeira coisa, eu vou usar, gente, o exemplo de química para exemplificar, para que fique claro para você, para que fique palpável para você entender o que eu estou falando. Quando vai ser elaborado um vestibular de medicina da VUNESP, lembrando, gente, para quem não sabe, a VUNESP é uma banca que prepara 40 vestibulares. Então, cada vestibular tem um critério, certo? Então, a Unifesp tem um critério, Santa Casa tem um critério, Einstein, FAMERP, Unisa, Unimes, Uniceub. Então, cada vestibular tem seu próprio critério. Eu vou trazer aqui o pilar de química para todas elas. Por quê? Porque lembra que eu já falei isso várias vezes para vocês? O conteúdo padrão, ele é comum para todas as bancas. Então, olha só, tem um conteúdo base da banca VUNESP que cai em qualquer vestibular de medicina que a VUNESP prepara. Esse conteúdo você precisa dominar. Então, eu vou mostrar algumas coisas interessantes para você aqui hoje. Primeira coisa, nós temos os pilares e cada matéria tem uma quantidade de pilar. Biologia tem 6 pilares fundamentais. Química, nós temos 4 pilares fundamentais. Física, nós temos outra quantidade de pilar. Matemática, geografia, cada matéria tem os seus pilares essenciais dentro da banca. Dentro desses pilares, dependendo da faculdade que você vai fazer, existem as prioridades. Então, dentro do pilar de química, na Santa Casa tem uma prioridade, no Einstein tem outra, na Unesp tem outra. Quando você consegue entender isso tudo, quando você consegue visualizar isso, você se encaixa melhor. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os pilares de química dentro dessa banca? Para você entender como que é feita essa separação. Nós temos 4. Primeiro, nós temos lá química básica, que eu falo muito isso aqui com vocês. Qual que é o pilar de química básica, Débora? Lembra aqueles conteúdos de forças intermoleculares, quando a gente fala de tabela periódica, polaridade, raio atômico, toda a parte conceitual de química básica. É o primeiro pilar da banca da VUNESP. O segundo pilar da banca, qual que é, Débora? Química inorgânica, onde a gente fala de eletrólise, onde a gente fala de pilha, onde tem inox, certo? Segundo pilar. Terceiro pilar da banca, química analítica, onde a gente tem equilíbrio químico, entalpia, tudo que é cálculo, soluções, pH, cinética, tudo que é cálculo é o nosso terceiro pilar. E o quarto pilar, química orgânica, reações, grupos funcionais, isomeria, radioatividade, 4 pilares importantes. Se você analisar esses 4 pilares, eles giram em torno do nosso ensino médio. Lembra que no 9º ano a gente começa a aprender química e no primeiro ano do ensino médio a gente vê essa parte teórica, que é o primeiro ano mais chatinho, não é? Tu vai falar, primeiro ano de química é muito chato, é conceitual. É essa parte de química básica, muita teoria, muito conceito, muitas definições. Segundo ano, a gente vê a parte de inorgânica e começa a ver analítica. No terceiro, a gente finaliza e vê orgânica. Esses são os pilares do ensino médio e também são os pilares do vestibular da banca VUNESP. Débora, então eu tenho que estudar tudo que tem dentro da banca? Não. Por quê? Dentro desses pilares existe o que é importante para cada prova. E a VUNESP separa isso com muita atenção.
com muita precisão. Beleza, eu tenho os pilares. O que você precisa entender? Que quando um formulador vai fazer uma questão para a banca, ele é obrigado a seguir esses pilares. E ele é obrigado a seguir esses pilares dentro desta ordem. Então, é por isso que tem aluno que pergunta, Débora, é possível prever quais são os conteúdos que provavelmente vão cair na prova? Sim, inclusive a ordem. Por quê? Porque os exercícios, né, as questões, elas são formuladas dentro dos pilares e exatamente nesta ordem, na ordem dos pilares. Então, o aluno que sabe disso, ele ganha, inclusive, tempo na hora do vestibular. Por exemplo, eu me dou super bem em química orgânica, eu sei que é o quarto pilar, então são as últimas questões, eu vou direto para química orgânica. Ah, eu me dou super bem dentro de química básica. Lembrando, gente, uma coisa super importante para vocês, tá? Química básica, ela tem questões específicas de química básica que serão cobradas de vocês, e química básica é um pré-requisito para outras questões. Então, dentro de química orgânica, eu posso ter um conceito de química básica? Sim, porque química básica norteia toda a parte da química. Tá dando para entender? Que eu preciso entender isso para eu conseguir me dar bem? Se eu entendo isso, peraí, então eu sei quais são os pilares, eu consigo já me organizar com relação à distribuição das questões. Se eu sei quais são os pilares e sei quais são os fundamentos da prova que eu vou fazer, olha o tempo que a gente ganha de estudo e de resolução de prova. Porque uma das coisas que os alunos comentam bastante é o quê? A falta de tempo de finalizar. Se você conhece essa estrutura, você ganha tempo.